todos nós, pequeninos corações desejosos de aprender, rogando-te, Mestre amado, que faça jorrar agora por sobre o ICEB e por sobre todos nós as bênçãos do teu amor, da tua compaixão, da tua alegria, porque teu evangelho, Mestre, é alegria. Mas, sobretudo, nós te rogamos bênçãos especiais por sobre os nossos mentores queridos, agora e aqui representados por Diolindo Amorim e por Jorge Andréa, representando todos os demais corações que amamos também e aos quais tanto devemos, e por sobre o nosso querido irmão e amigo Fabiano Pereira Nunes, que está aqui conosco e que vai mais uma vez nos falar sobre a Revue Spirita e hoje, como ele próprio já anunciou, a cura das obsessões. Vamos falar aqui sobre... Não posso deixar passar nem um elemento do currículo do Fabiano. Bom, mas Fabiano é o seguinte, é médico intensivista, não é isso? CTista, é expositor espírita em vários locais, em várias latitudes, tem uma participação no programa Rádio Rio de Janeiro. Falta uma coisa, né? Segunda ou terceira linha nas minhas anotações. O que falta, Fabiano? Olha, eu acho que a principal apresentação você já fez, que é irmão e amigo. Eu acho que essa é a que mais me deixa honrado e feliz. Tá bom. Basta Então, isso para mim, no meu currículo. Tá bom, então vamos em frente. Nós temos hoje, claro, um estudo importantíssimo sobre cura da obsessão. Na Revue Spirita, e eu quero dizer que eu mesma, não tendo um aplicativo, não consegui abrir, e aí também não repassei para vocês, um material que muito judiciosamente, carinhosamente, cuidadosamente, responsavelmente, o Fabiano nos enviou sobre um filme, e vou pedir a ele até que fale sobre esse filme no momento oportuno, que não seja agora. Sim. Eu só estou aqui avançando e fazendo meia-culpa, porque eu não tenho o aplicativo, fiquei constrangida de mandar para vocês, mas devia ter mandado, porque vocês devem ter o aplicativo do Prime Video. Sem problema, não, tudo bem. Mas era uma coisa muito interessante, porque era grande incentivação para o trabalho de hoje. Mas nós podemos mais ou menos delinear o plot, né? O enredo. Não vou dar spoiler, não. Somos todos seus, Fabiano. Tá bom. Muito obrigado. Eu pedi para autorizar compartilhar, fazer o compartilhamento. Eu nem cumprimentei Fátima. Oi, Fátima. Boa noite, professora Nádia. Já consegui. Obrigado. Eu vou começar, como sempre, com aquele micro preâmbulo de 1 hora. Tá? Pode ser? Consegui compartilhar? Para mim, sim. Eu acho que está todo mundo vendo, Para todo mundo, né? Está compartilhado, né? Então tá. Então, se ninguém reclamou, é porque devo estar compartilhando. O nosso objeto de estudo hoje é a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, o artigo que está em fevereiro de 1866, Curas de Obsessões. Obviamente, é um assunto muito longo e bastante profundo. Então, para a gente poder conversar sobre um tema e ter algum início, meio e fim, a minha ideia é abordar um aspecto da obsessão, e que se fala muito, mas também, por se falar muito, algumas vezes gera bastante confusão, que são os dois problemas relacionados à loucura patológica e à loucura obsessional ou loucura obsessiva. Nós vemos muitas pessoas se debruçando erradamente sobre um aspecto tanto quanto o outro aspecto. Embora essa palavra loucura não seja mais aplicada, nós ainda vamos usar, porque é objeto
de expressão dentro da filosofia espírita. E tem um contexto, tem uma razão de ser. Tá? E a gente tenta tecer algumas considerações sobre isso. No nosso preâmbulo, quero trazer aqui a frase que nós sempre temos assim. Essa é uma frase que eu guardo na minha cabeceira mesmo. É impossível para o homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Esse veio de Epiteto, o filósofo grego estoico. Realmente, quando nós julgamos que já conhecemos um determinado assunto, muitas vezes ficamos impermeáveis a verdadeiramente aprender. Todas as obras que Allan Kardec escreveu, inclusive as chamadas obras de iniciação do Espiritismo, o que é o Espiritismo? O Espiritismo na sua expressão mais simples, resumo das leis e dos fenômenos espíritas. Todas essas obras de iniciação, elas são muito importantes sempre para nos fazerem promover um reajuste na visão geral sobre a doutrina espírita. Então, são obras que nós devemos sempre ler e reler para, se por um acaso estivermos saindo dos trilhos da filosofia espírita, retornarmos para esses trilhos. E Claude Bernard, também não pode faltar aqui nos slides de preâmbulo, aquilo que julgamos já saber é o que frequentemente nos impede de aprender. Claude Bernard foi um outro desses médicos, fisiologistas, cientistas do século XIX, contemporâneo de Allan Kardec, e, na minha opinião, se não é o maior pesquisador, o maior nome da medicina de todos os tempos, está pelo menos entre os 5 maiores. O seu pioneirismo, inteligência, as bases que ele veio lançar, é claro que o pioneiro ele vai saber muito menos do que hoje uma pessoa que tem o Google à sua disposição. Mas o caminho que ele abriu, as grandes navegações, o novo continente que ele empreendeu, fazem dele, como de Allan Kardec, pessoas muito especiais, missionárias. Né? Hoje, o que se fala de medicina experimental, medicina baseada em evidências, tem como alicerce os apontamentos de Claude Bernard. Não por acaso ele tinha esse pensamento sábio de não ficar impermeável àquilo que ele acha já saber. Né? Como a gente sempre conversa, essa é a moral cristã também. Quando Jesus diz aos doutores da lei, aos fariseus, de que as meretrizes e os fariseus, as meretrizes e os publicanos estão adiante de vós no reino dos céus, significa que aquelas meretrizes, aqueles publicanos que seguiam Jesus, estavam ávidos e aptos a receberem novas informações, novos conceitos sobre a lei de Deus, sobre as leis da natureza. Ao passo que aqueles homens bons, religiosos, honestos, que eram os fariseus e os publicanos, estavam impermeáveis, porque o conhecimento enorme que eles tinham a respeito das leis mosaicas, do Torá, fazia com que eles achassem que nada tinham a aprender de novo. Então, esse é um pensamento que a gente tem que estar sempre diante de tudo da nossa vida, né? Todas as ciências, todas as filosofias, a filosofia espírita não é diferente. Só relembrando, o objetivo essencial e exclusivo, entre vírgulas, no aposto do Espiritismo, é o progresso moral, o melhoramento, a transformação moral. Porque o Espiritismo é unicamente uma moral que não deve sair dos limites da filosofia, nem muito, nem pouco, se não quiser cair no domínio da curiosidade. O Livro dos Médiuns, tá? 31, item 17, e São Luís diz assim: deixai de lado as questões das ciências, a missão dos espíritos não é resolvê-las, poupando-vos do trabalho das pesquisas, mas de tentar vos tornar melhores, pois é assim que realmente progredireis. Há assuntos que estão nas obras de Allan Kardec que tratam de ciências, mas esses assuntos que tratam das ciências, a ciência da época, a ciência do século XIX, não fazem parte do complexo filosófico espírita. O próprio Allan Kardec coloca que as questões da ciência seriam revistas, quando, em A Gênese, Allan Kardec diz: a ciência é convidada a debruçar-se sobre os apontamentos sobre o Gênesis de Moisés. A ciência trazia, Allan Kardec traz os conhecimentos científicos do século XIX para instrumentalizar o entendimento da descrição da criação, do universo, da Terra, etc. Mas aqueles conhecimentos são renováveis.
Qual é o conhecimento granítico que não mudaria? Os princípios espíritas, as leis espíritas, as leis de Deus, as leis da natureza, os fundamentos filosóficos espíritas. Esses são graníticos. Eles não se movem, eles são absolutos. Tá? E as questões científicas, sim. E esse pensamento tem que nos nortear quando nós formos opinar sobre questões que são da esfera da ciência. Por exemplo, a abordagem será feita a respeito da loucura, né? Das doenças mentais, ou transtornos mentais, como queiram dizer. Porque no inglês, disorders. E aí, em português, se fala transtornos para não se criar um impacto do público, etc. Pessoal, deixa só, meus amigos, deixa eu só falar uma coisa. Se quiserem interromper ao longo e já conversar alguma coisa sobre o assunto, fiquem à vontade. Tá? Eu não sei se dá para chegar no final e ficar fazendo o debate. A gente pode fazer ao longo do caminho. É só alguém sinalizar. Eu não consigo ver a mãozinha levantada. Alguém fica responsável por observar. Se alguém levanta a mão para fazer uma observação, me interrompe, por favor. Tá bom, Nádia? Eu não estou ouvindo. Pois é, porque eu já tinha desativado meu som. Você falou sobre a nomenclatura a respeito da palavra obsessão. Você pode, por exemplo, agora comentar rapidamente qual é a nomenclatura atual que substitui o termo obsessão, obsessivo, que são próprios do discurso espírita. Medicina? Na medicina ou no espiritismo? Da medicina, porque você disse que hoje não se usa mais esse termo. Não, desordem. Não, desculpe, eu devo ter me expressado mal. Algumas palavras em medicina não se usa mais. Por exemplo, mal de Parkinson. A palavra mal foi substituída por doença de Parkinson. Uhum. Esse é meu ponto de vista, tá? Sujeito a críticas. Quando uma modificação na expressão, no termo, ela tem por objetivo tornar mais precisa a informação, eu acho que toda modificação é válida. Quando o objetivo é atenuar para não ferir suscetibilidades, não fazer ninguém passar mal, não melindrar, etc., eu acho isso ruim, muito ruim. É a opinião minha, tá? Não é uma verdade, obviamente. Nada que eu falar é verdade. A verdade está ali nos apontamentos de Allan Kardec, nas dissertações de Allan Kardec. Eu acho que a palavra que o Fabiano usou é loucura, que não se usa mais. Não, a loucura... sim, loucura não se usa mais. Eu vou chegar nesse ponto. Exatamente. Obrigada, Eutabu. Tá, desculpe. Obrigado. Mas é importante, valeu a pena o gancho até para falar sobre isso. Por exemplo, uma pessoa tem um problema na válvula mitral, aí vai lá, o laudo diz assim, por exemplo, insuficiência mitral severa. Severa é alguém que é austero, que é sisudo, que não é isso? A palavra, na verdade, é insuficiência mitral grave. Mas quem lê pode falar assim, eu vou morrer porque está grave. Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que se aplicam palavras erradas, e aí os termos vão abrindo, porque esse pensamento ele vai já desde o idioma inglês até passar pelo português. Então, a palavra final acaba ficando toda maluca. Qualquer dia a gente vai colocar insuficiência mitral dodói, ou assim, laudo, coração dodói. Gente, isso eu estou falando só de uma área, tá? Imagine em todas as áreas. Eu não posso dizer que o coração está dodói. Eu preciso usar termos perfeitos, específicos, para descrever, para que uma pessoa de olhos fechados, só pelo telefone, ouvindo a descrição, consiga saber exatamente qual é o problema. Tá? Entre transtornos e desordens, tudo bem, não faz lá grande diferença. Mal de Pote, mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Realmente, mal era um termo quando nem se sabia a origem. A causa era absolutamente conhecida. Hoje a gente pode chamar de doença ou de desordem. Mas não quero nem que chame de doença, quero que chame de desordem. São sinônimos? São sinônimos, mas só não quero que acabe chamando só fulaninho está dodói. É só o dodói que pode falar. A gente vai acabar descendo ao ponto de as palavras elas são polissêmicas. Tudo bem, isso já, as palavras não podem ofender, porque eu digo que a insuficiência mitral é grave, eu não estou ofendendo nem diminuindo, nem quero que a pessoa tenha um piripaque. É para que a verdade esteja expressa no laudo. Mas a gente vai sempre encontrar severa. Vai encontrar o leve, moderado e o severo. Tá?
Isso é apenas para ilustrar algo que a gente vai ver mais adiante. E aí, instruções práticas. Fabiano, a loucura, vou chegar nela. Hoje se usa o quê? Olha só, o vocábulo, a expressão loucura, se a gente for buscar a etimologia, tem um slidezinho, deixa eu chegar nesse slide. Então tá bem. Tá? Desculpe. Então, como todas as ciências, então é isso que eu conversei antes, para chegar nisso aqui, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e introdução. Como todas as ciências, deve o espiritismo ter o seu vocabulário. Quem criou, quem desenvolveu, quem publicou, quem deu origem às palavras foi Allan Kardec. O vocabulário empregado por Allan Kardec, ele precisa ser mantido. É ele que nós devemos usar. Mas as coisas mudaram, mas os princípios filosóficos não. O que se falar, os conceitos, as definições espíritas trazidas por Allan Kardec, elas são graníticas. Elas não precisam ser modificadas. Mas e os fluidos? Hoje a gente conhece a energia quântica, etc., a matéria escura, a energia escura. Em nada modifica o entendimento do que seria essa matéria imponderável, que não tem peso molecular, que só está presente no mundo dos espíritos, que nós não temos como medir, mensurar, nem plano de analogia, porque nós estamos no mundo físico, só estando no mundo dos espíritos é possível fazer análise, e, na verdade, das qualidades dos fluidos. A essência estrutural dos fluidos, não sabemos se nesse planeta de expiação e provas é possível estabelecer, mas a palavra fluido, ok. Porque quando você deriva o fluido para outras palavras, acaba acontecendo o que acontece em todas as ciências, que é o caráter, o sentido de uma expressão utilizada vai se picotando ao ponto que, em determinado momento, não há harmonia no diálogo entre o médico, digamos, do Irã. Graças a Deus ainda existe o inglês, tá? Mas o inglês também ele acabou tomando o lugar do latim, que era o que se usava para as diversas doenças, e a confusão era até menor. Mas o espiritismo tem o seu vocabulário. A palavra espiritismo, spiritism, do inglês, já existia desde 1850, mas espiritismo, desculpe pelo francês, do Allan Kardec, foi ele que inventou, ele quem cunhou essa palavra, espiritismo. Tá? Então, essas palavras precisam ser preservadas e usadas adequadamente, porque elas têm todo um sentido, têm todo um significado e toda uma pertinência, uma por uma. Para se compreender uma ciência, é preciso, de saída, compreender a língua. Esse é o nosso problema. A gente quer substituir determinadas palavras, mas nem a nossa língua a gente sabe direito. Primeiro temos que entender a língua, para depois dizer, vamos fazer uma proposta, vamos modificar em tal ou qual situação uma determinada definição. Eis a primeira coisa que recomendamos aos que querem fazer do espiritismo um estudo sério. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, é o que nós sempre apresentamos em diversos estudos, que está em A Gênese, Caráter da Revelação Espírita, item 55. Caminhando de par com o progresso, a tradução melhor é progresso, não é ciência, tá? Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Só que tem um pequeno problema aqui, que a gente usa essa frase para dizer o quê? Olha só, quando a ciência avançar, o espiritismo vai avançar junto. Mas não é isso que Allan Kardec está dizendo. Allan Kardec não disse que o espiritismo vai se modificar porque a ciência vai se modificar, não. A ciência pode andar à vontade, pode ir para o século 24. O espiritismo, conforme estão nos 21 livros de Allan Kardec, jamais será modificado. O conhecimento científico que está no livro de Allan Kardec e em outras obras mediúnicas, às vezes vai mudar completamente. A gente vai ter livro, como já acontece atualmente, e a gente vai jogar no canto da prateleira, porque o conhecimento científico se atualizou. Os princípios filosóficos dos livros fundamentais, que são os 21, jamais. Veja, Allan Kardec ele aplica aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, que só é utilizado para exprimir probabilidades de acontecimentos que estão condicionados por outros. Pode indicar uma ação tanto presente, passada, quanto futura. Ora, eu vou dar um exemplo. Eu iria ao evento se estivesse disponível, mas eu não estou. Então, ele usa o pretérito imperfeito do subjuntivo.
Ele usa o futuro do pretérito, que por si só estabelece uma dúvida, uma incerteza. Então, Allan Kardec diz assim: se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto, ou seja, futuro do pretérito, pretérito imperfeito subjuntivo. Ou seja, se é uma condicional, uma descoberta lhe demonstrassem estar em erro, ou seja, está dizendo que isso não aconteceu e não vai acontecer, porque é uma condicionante. Como é que uma nova descoberta vai dizer que a reencarnação está errada? Como é que uma nova descoberta vai dizer que existe a pluralidade dos mundos habitados, que existe progressão dos mundos, que a vida se acontece em diversos mundos habitados? Não vai acontecer. Por isso que ele aplica exatamente a palavra. Ele não diz assim: se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto. Ele não fala lhe demonstrarem, ele fala lhe demonstrassem. Então, ele já está dizendo com essa frase que isso não vai acontecer, que o espiritismo não vai se modificar pelo progresso, porque ele é atemporal. Mas as questões da ciência que são faladas ali, essas vão modificar, já estão modificadas. E, por isso mesmo, ele usa o futuro de pretérito em todas essas questões, para justamente demonstrar que existe uma incerteza e se trata de uma hipótese, de uma teoria. Além de usar o futuro pretérito, ele fala diversas vezes: isso aqui é uma teoria. Tá? Bom, então, desordens ou transtornos mentais. A gente não usa a palavra loucura mais, só como adjetivo. Você é louco demais. Fabiano é louco. Então, é um adjetivo. Mas a palavra loucura como termo médico ela não é utilizada. Não é utilizada. Em compensação, o número de palavras para descrever as doenças mentais, vocês não têm noção. É muita coisa. E cada dia a psiquiatria coloca mais nomes para uma mesma doença. A doença começa com um nome: depressão, ou distúrbio depressivo. Aí não é depressão, porque pode ter o distúrbio que a pessoa altera a euforia com a depressão. Tá, então é distúrbio unipolar do humor. Não, mas também não é o suficiente. Olha, as palavras nunca são suficientes para descreverem as doenças. Então, de uma forma geral, coloquei aqui os transtornos mais comuns, ou como popularmente se fala: a depressão, transtorno afetivo bipolar, que era chamada psicose maníaco-depressiva, onde a pessoa altera períodos de humor com euforia. Existem uma série de variáveis, tem desde humor altíssimo e euforia altíssima e depressão gravíssima, como um distímico que faz um pouquinho de cada coisa, você não nota nem a diferença. A esquizofrenia e uma série de outras psicoses derivadas da esquizofrenia. Os estados demenciais são vários, a gente conhece. O mais famoso é a demência de Alzheimer. Mas a demência de Alzheimer também é outro termo que vai se usando a torto direito. A doença de Alzheimer é uma doença onde a pessoa jovem, precocemente, começa a perder a memória para fatos recentes, aumentando a memória para fatos antigos. Né? E começa com 50, 60 anos. Você já pode aplicar um teste chamado Mini Mental Test e já detecta ali uma deficiência cognitiva, principalmente uma memória de fatos recentes. Nesse momento, o neurotransmissor que mais falta é a acetilcolina, então esses medicamentos tipo Exelon, etc., eles aumentam a acetilcolina no cérebro, isso faz a pessoa normalizar e retarda um pouquinho a evolução, mas depois mais neurotransmissores começam a ficar deficientes e aí essas medicações passam a não funcionar muito bem, e aí tem que se usar outro tipo de medicação. Mas existe a demência relacionada à hipertensão, diabetes, que é a chamada demência vascular, onde a pessoa tem pequenas isquemias e isso traz um transtorno demencial. Tem uma demência relacionada à doença de Parkinson. A pessoa tem uma doença de Parkinson, começa a abrir um quadro demencial, trata a doença de Parkinson e aí o quadro demencial melhora ou às vezes até desaparece. Existe uma demência relacionada à cegueira. A pessoa tem uma cegueira e ela desenvolve uma demência por consequência da cegueira. Então, a demência também ela se abre no espectro gigantesco. Distúrbios de desenvolvimento, incluindo o autismo, aí, gente, tem sigla para o que vocês quiserem. Mas, do ponto de vista dos princípios espíritas, nós podemos usar a palavra loucura, que vai englobar tudo isso e dizer o seguinte:
é uma doença, é um problema que afeta o sistema nervoso central e, como consequência, o comportamento. Pode falar, alguém quer falar? Alguém quer fazer alguma colocação? Não. Eu não vejo, não. Obrigada. Então, a gente vai encontrar lá na obra de Kardec isso, la folie pathologique e la folie obsessionale, né? Então, a loucura patológica e a loucura obsessional, onde Allan Kardec diz que existe uma diferença importante. A loucura patológica é uma doença do organismo, e a loucura obsessional é uma doença espiritual, causada pela obsessão. São duas doenças diferentes. Vejam bem, Claude Bernard, professor Claude Bernard, Jean-Martin Charcot, todos esses professores são contemporâneos de Allan Kardec. Nem se falava ainda das doenças mentais. E Allan Kardec ele está muito na vanguarda desses grandes pesquisadores, cientistas, que foram os desbravadores do caminho das doenças mentais. As doenças mentais eram atribuídas aos órgãos. Por exemplo, se acreditavam que algumas mulheres tinham doenças mentais ocasionadas pelo seu útero. O útero é a causa da doença, ou um sangue que vinha do útero, porque só mulheres padeciam daquele transtorno chamado histeria. Histeros quer dizer útero. E então isso aí é a propósito do filme que a gente recomendou que fosse observado. Então, vejam bem, essa palavra loucura, nós não vamos encontrar a etimologia da palavra loucura. Ela não tem derivação, ela não é derivada nem do grego nem do latim. A única, consultei vários dicionários, inclusive o Ruais de etimologia, e loucura, isso não existe raiz etimológica, nem no grego nem no latim. Por aproximação, existe de alucinação, porque a alucinação ela era utilizada também como um sinônimo de loucura, porque era considerado louco todo aquele que tinha suas alucinações. E a alucinação, sim, vem do latim. Alucinor, que quer dizer dormir em pé, delirar e devagar. Então, a loucura obsessiva ou obsessional, ela foi uma entidade descrita por Allan Kardec. Ninguém nunca havia descrito isso. Ninguém nunca havia falado sobre essa questão. A questão da loucura ainda era tratada de uma forma bizarra, desde possessão demoníaca até alguns achavam que tinha uma pedra dentro da cabeça de quem tinha as doenças mentais ou a loucura. E Allan Kardec, além de visualizar que haviam pessoas com portadores de problemas cuja causa estava no organismo, a causa estava no organismo, hoje se consegue mapear muito bem deficiências de neurotransmissores e as regiões do cérebro onde esses neurotransmissores atuam. De maneira em que, hoje, o tratamento de diversas doenças psiquiátricas ele é feito com muito mais precisão e especificidade. Os resultados, vocês vejam, as internações psiquiátricas, né, os hospitais psiquiátricos, eles foram desaparecendo e nem por isso a gente ficou vendo na rua um monte de gente subindo em poste, não é isso? Por quê? Porque a neurofarmacologia ela avançou muito, não só a neurofarmacologia, mas como a possibilidade de diagnóstico. Aí algumas pessoas falam assim, mas é tudo sempre no espírito. Claro, o espírito ele é a sede de tudo, mas o espírito está encarnado. Enquanto ele estiver encarnado, está desde o Livro dos Espíritos até a última obra de Allan Kardec, em março de 1869, a Revista Espírita, o espírito está encarnado e a influência do organismo é óbvia. Vamos lá. O que é o espiritismo? Na parte terceira, Allan Kardec explica que algumas doenças, como a idiotia, o cretinismo, a causa é unicamente no corpo. Quando o espírito sai do corpo, ele não tem mais a doença, porque é uma doença do corpo. E o espírito passa por ela porque ele é um espírito encarnado do corpo. O espírito não fica doente, nunca. Nunca fica doente. Quem fica doente é o corpo. Mas quando o espírito está na erraticidade, ele pode manifestar a doença. Ele pode manifestar a doença, mas ele não está doente, porque o espírito nunca fica doente. O espírito morre. Digamos que eu pegue um espírito, prendo o nariz, prendo a boca e não deixo ele respirar por 1000 anos. Ele vai morrer? Ele não vai morrer, ele é imortal. Então, esse conceito
da doença que está no corpo e não está no espírito, ele é muito importante, muito importante. Se vocês me derem um minutinho, vou contar um caso. Eu tinha uma paciente que eu acompanhava em casa e ela tinha uma demência bem avançada. Era demência senil mesmo, ela tinha 90 e tantos anos de idade. E a filha dela, eu acabei encontrando uma vez lá na instituição espírita que eu participava. Essa instituição ela tinha um trabalho onde a pessoa ia numa sala, que a gente chamava de câmara, onde ficava um médium vidente, um dirigente, uma pessoa para secretariar, e era feita uma prece, né, isso é marcado, né, era feita uma prece, e após a prece os espíritos traziam suas comunicações através dos quadros de vidência que o vidente relatava e o dirigente fazia a interpretação para a pessoa que ia procurar assistência. Muito bem, e aí o vidente não sabia, não tinha a menor ideia da história. E o vidente relata que essa pessoa que entrou era a filha da minha paciente, né? E o vidente relata que a paciente estava dormindo, havia saído do corpo e foi ali na câmara para agradecer à filha pelos cuidados que ele tinha, que ela zelosa. Era uma demência no estado muito avançado mesmo. Ela não tinha nenhuma vida de relação, tinha uma gastrostomia, porque ela não conseguia se alimentar, ela até não ficava só acamada, não, mas não tinha vida de relação nenhuma. E o espírito disse que estava perfeitamente lúcida de tudo que acontecia, de todos os cuidados que ela tinha, de todos o amor que ela dedicava, que ela era muito grata, etc., etc. O vidente não tinha noção de qual era o caso, de como era o caso, e realmente ela havia deixado a mãe dormindo com a cuidadora para ir correndo lá na instituição para participar desse trabalho de vidência, né? E então, vejam, o corpo estava com uma doença, mas o espírito não tem demência. O espírito não tem demência. Ela, fora do corpo, ela estava absolutamente lúcida, e, enquanto espírito, inclusive, estava grata à filha pelo cuidado, que a gente sabe que é um cuidado gigantesco, né? Muito grande mesmo, que se deve dar. E, para essa filha, foi muito importante, porque, quando se cuida de um paciente com demência, né? É muito desgastante e frustrante, e é sofrido, porque você vê uma pessoa que era lúcida, acordada, orientada, perfeita, sem nenhuma vida de relação. Isso dói muito na família, né? Dói muito na família, mas o espírito está percebendo todos os cuidados que está recebendo ou que não está recebendo, tá? As duas coisas acontecem. Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Não, tá refutação, à vontade, gente. Olha, a bronca é livre, tá? A liberdade que eu tenho para causar desconforto, que não é meu objetivo, eu também dou para me causarem desconforto. Fique à vontade, não tem problema. Eu gostaria, se possível. Claro. Fabiano, você tocou num ponto muito importante, de que o espírito não tem doença. Justamente o conceito, pelo menos que eu tenho, que recebi através do espiritismo, é o contrário. É o corpo que não tem doença, até porque o corpo é constituído de matéria. Matéria é oxigênio, hidrogênio, ele não tem cheiro, ele é oxigênio, é um elemento. E o corpo, quer dizer, o espírito, que através do perispírito comanda aquele corpo, ele que não está, que ele é perfeito na sua constituição estrutural, porque ele foi feito por Deus, mas ele não tem a função dele que ele está desempenhando, nós estamos em aprendizado. Então, aí é um ponto de estudo, para mim, principalmente, porque, para mim, eu penso justamente o contrário, o espírito é que tem a doença. Porque, senão, como é que existiria obsessor? O obsessor largou o corpo. Ele, então, lá em cima, olha eu já dizendo, em cima de nada, ele, como espírito, ele não teria doença, então ele não vai perseguir ninguém, não vai prejudicar ninguém, porque ele não tem doença, ele só é espírito, não vou dizer puro, porque tem um corpo ainda espiritual. Então, senhor, eu não quero me alongar muito, mas aí é um ponto de discussão, pelo menos para mim, de estudo. Desculpe interromper. Imagina, não, excelente. Eu até prefiro, porque fica para mim fica mais agradável, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: tem uma doença chamada trissomia do 21. Você tem
3 cromossomos de 21. E a pessoa nasce com uma doença mental, neurológica, grave. Uma outra doença é cri-do-chá, uma doença onde a pessoa, além de doenças mentais, nasce com 4 alterações no coração, chamado tetralogia de Fallot, e outras 5 alterações no coração, chamado pentalogia de Fallot. Essas doenças estão identificadas. Você sabe quais são os genes que estão alterados, qual é o número do gene e o que aconteceu com esse gene. Então, a doença está no corpo. O que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte: ninguém é inocente de passar por um sofrimento sem que não seja merecedor. Aí é uma outra questão moral. Então, o espírito ele precisa passar por provas e expiações para progredir. Progredir aprendendo com seus erros e construindo acertos e fazendo testes e provas para a vida futura. Mas a origem da doença está mapeada no corpo. E tem mais. Muitas doenças que apareciam no corpo já não vão mais aparecer, porque com o diagnóstico chamado de nanodiagnóstico, a gente já vai saber identificar determinadas questões e tratar. Por exemplo, tem doenças metabólicas, pessoas que têm problemas de metabolismo, que... Sabe o teste do pezinho que se faz ali para ver deficiência de galactoside, deficiência, não sei lá? Essas deficiências genéticas, quando detectadas precocemente, você pode atuar com terapia gênica e corrigir a doença que está no corpo. Diabetes, por exemplo, vai ser uma doença em que, em breve, muito breve, não vai mais se usar a insulina. Ninguém vai mais usar a insulina. Você vai usar uma terapia genética, e a terapia genética vai resolver o problema do diabetes. E assim, muitas questões. Então, as doenças estão no corpo. O doente é o espírito. A doença está no corpo. O doente é o espírito. Então, Allan Kardec, na própria Gênese, no capítulo 3º, Origem do Bem e do Mal, ele fala que a origem do mal são os instintos. E na Revista Espírita ele explica que existem instintos corporais, materiais, e existem os instintos morais. Os instintos morais são do espírito, ele reencarna com o mesmo instinto moral. Se ele tem propensão ao bem, ele continua com a propensão ao bem. Se ele tem propensão ao mal, continua com a propensão ao mal. Se ele é neutro, ele vai ficar neutro e vai para o bem e para o mal. Então, esses instintos morais são do espírito. As doenças, elas se manifestam no corpo. Eu mapeio. A gente coloca uma pessoa numa chamada ressonância nuclear magnética funcional e vai mapear direitinho onde está faltando o neurotransmissor. E você trata aquela deficiência específica do neurotransmissor. Isso já é feito. Isso já é feito. O mundo novo será um mundo maravilhoso do ponto de vista da ciência. Tá? Então, o conceito é o seguinte: o doente é o ser espiritual, mas a doença é do organismo. A doença de Parkinson está no organismo. Quer saber como é que a gente pode provar que a doença de Parkinson está no organismo? Os núcleos cerebrais, onde faltam os neurotransmissores, se coloca até aparelhos naqueles núcleos cerebrais ou catéteres para ficar estimulando, e a pessoa controla o tremor, a doença de Parkinson. Então, está no corpo, está no corpo. A causa, o porquê, aí sim, é o fenômeno, é no espírito que nós encontramos a explicação. O perispírito, aí é um outro tema a se discutir. É o intermediário entre o espírito e o corpo. A memória nunca, jamais, em tempo algum, pode estar no perispírito, porque quem tem a memória é o espírito. O perispírito, tanto quanto o corpo físico, são a sede da memória. Se eu pegar um eletrodo, colocar no lobo temporal e estimular com um aparelho elétrico, você vai ver como se fosse num cinema um acontecimento da sua juventude. Isso é feito. Isso é feito. Você vê, passa na sua frente, rapidamente. Tanto o corpo quanto o perispírito são instrumentos, mas a memória é do espírito. Pode falar. Fabiano, eu ia dizer exatamente isso que você falou agora. Eu acho que as pessoas confundem muito perispírito com espírito. E esse é o grande problema. Na realidade, o perispírito é corpo como o corpo físico também. Né? Então, eu acho... Muito bem, deixa eu dar uma avançadinha. Então, o filme que eu havia recomendado é baseado nesse livro. É importante saber o seguinte: o livro é que é valioso.
O que livro é esse? O Baile das Loucas, de Victoria Mass. Ela faz uma... Eu não sei se ela é espírita, eu preciso pesquisar isso. Não sei se ela é espírita, mas o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Le Marie são protagonistas importantes desse livro. Não no filme, tá? Não no filme, mas no livro. Ele tem na Amazon, tem na Americanas, custa em torno de R$26. O Baile das Loucas é o relato de uma mulher, Genevieve, se não me falha a memória, que via espíritos e ela era muito avançadinha para a época, fumava, queria ir em Montmartre, ela vai em Montmartre, ela fica olhando o jovem, o que você está me olhando? Aí você, não, estou te olhando, eu estou olhando o seu livro, o Livro dos Espíritos. Ela lê um trecho errado, tá? Traduz até errado. O trecho do Livro dos Espíritos, dá para ela, e acontece toda uma catástrofe por causa, não do livro, mas da mediunidade que ela tinha. Ela, com desgosto familiar, ela é internada aos cuidados do grande professor Jean-Martin Charcot. Jean-Martin Charcot fez as contribuições de Jean-Martin Charcot, por exemplo, com algumas doenças neurológicas, algumas doenças motoras, até hoje têm valor, até hoje estão corretas. As investigações que ele fez no campo das doenças histéricas, de transtornos, usando a hipnose, mostrando que não é o útero que estava doente, eram doenças do sistema nervoso. Ou seja, o pioneirismo do Jean-Martin Charcot é uma coisa espetacular. Qual é o grande problema? Esse filme mostra o tratamento do que os loucos sofriam na época, com uma reconstrução histórica perfeita. Olha, tem cena de nudez, mas não é aquela nudez descontextualizada, porque para mim não causou impacto, porque no hospital, quando você examina uma pessoa, você examina a pessoa sem roupa mesmo. Para o médico, isso não é problema algum. Ele precisa, né? Quando ele vai examinar, auscultar, examinar com a camisa na frente. Não é impossível. Então, tem os banhos, né? Aparece a pessoa tomando os banhos debaixo de gelo, literalmente, não é figura de expressão, gelo, era a pessoa ficar imersa, presa debaixo de gelo. Tudo isso era o tratamento da doença mental no século XIX, no grande hospital de Les Salpêtrières, aos cuidados do professor Jean-Martin Charcot. Era assim mesmo. A gente parece até um filme de terror, mas, gente, era isso, é uma reconstituição histórica. O livro ele coloca com vigor o protagonismo do espiritismo, os debates, né? Porque o irmão dela participava de debates. Aí tem um debate onde se fala do Livro dos Espíritos. Aí Allan Kardec é atacado como místico, como bruxo, como etc. Aí defendem Allan Kardec. Aí a nossa heroína tem que... O irmão prefere, olha, é melhor sair daqui que agora a briga vai ficar feia, porque eles iam tomar partido de Allan Kardec. É um livro para ser lido. Entre todos os livros e romances e histórias que envolvem o espiritismo, que não são espíritas, mas que falam de espiritismo, eu acho que esse é um dos mais importantes, porque não pega o espiritismo do ponto de vista místico, do ponto de vista romântico, né, no sentido de romance, mas o espiritismo histórico da França do século XIX, a contextualização, incluindo, aí sim seria spoiler, não vou dizer, os desdobramentos, não só para paciente, como da enfermeira que cuida dela, que era assistente do professor Jean-Martin Charcot, e que passa a cuidar dela, parece que há fatos históricos, ou pelo menos aproximações históricas com esses acontecimentos. Na televisão, no canal de streaming Amazon, existe o filme, que é o Baile das Loucas, só tem na Amazon. Esse livro está super premiado, mas ele não está sendo premiado pelo conteúdo espírita, mas pelo conteúdo feminista, social, a mensagem social, etc, etc. Tá, tudo bem, não é daquelas coisas que me agradam, não, mas se o espiritismo vai pegar carona aí, olha, aplausos para o livro. E o filme ele passa muito rápido pela questão do Livro dos Espíritos, mas mostra que ela foi internada porque ela tinha problemas familiares e porque ela via espíritos. E via mesmo pelas confirmações dos fenômenos, né, pelo efeito inteligente, não pelo efeito físico, mas pelo fenômeno de efeito inteligente. É o Baile das Loucas, de Victoria Mass. Para quem gosta de livro de época, vai delirar, vai adorar. Tá? Vou agora
compartilhar uma outra tela? Peraí. É engraçado, eu não tô conseguindo visualizar, vou tentar de novo, desculpe. Só um minutinho. Ah, tá, consegui. Muito bem. Compartilhou aí? Sim, Estão vendo? sim. Ah. Então, muito bem. Então, aqui estão as obras de Allan Kardec, separadas, né, de 1 a 32. Muitas foram condensadas, outras não são mais editadas. Hoje temos 21, com a condensação de alguns livros em um só, ou 23. Esse assunto da loucura obsessional, ele vai permeando vários momentos de Allan Kardec. Allan Kardec fala sobre obsessão já desde o Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, todos os livros, mas ao longo do tempo, Allan Kardec foi observando um outro fenômeno. Revista Espírita de 1862, Epidemia Demoníaca em Saboia. Depois, Revista Espírita de 1863, Estudo sobre os possessos de Morzine, causas de obsessão e meios de o combater. O que acontecia nessa região, na Saboia, em Morzine? Não foi uma pessoa que ficou com uma obsessão grave, possessos. Foram várias, muitas, toda a comunidade inteira. Era desde gente caindo pelo chão, gritando. Olha, foi uma catástrofe. E interessante, ao longo desses artigos, a gente vai observando as pesquisas que foram feitas para se afastarem problemas orgânicos. Então, fizeram pesquisa para ver se eram algumas flores da região, se era alguma vegetação da região. Depois, as autoridades sanitárias pesquisaram para ver se era alguma coisa relacionada à água. Fizeram pesquisa para ver se era relacionado a alguma comida. Bom, como nada mais estava funcionando, fizeram a pesquisa, mandaram o sacerdote para ver se não haviam os demônios tomando conta da comunidade. Então, vai na Revista Espírita de 1863, também estudos sobre o processo de Morzine, abril de 1863, maio de 1863, agosto de 1864. Então, vejam, no estudo passado próximo, nós até conversamos sobre isso. Nas obras chamadas obras doutrinárias fundamentais, que podem ser chamadas básicas, mas básico é short camiseta, calça jeans camiseta, as obras de Allan Kardec não tem nada de calça jeans e camiseta, elas são muito profundas, são interrelacionadas, são interconectadas, os temas são interdependentes, são desdobrados, desenvolvidos, não é à toa que cada uma tem mais de 450 páginas, né? E então, nessas obras, nós encontraremos os princípios, os fundamentos, as dissertações, os conceitos, as definições. E na Revista Espírita, o espiritismo prático, a prática, como é? Tá bom, falamos sobre obsessão simples, fascinação, subjugação. E na prática, os casos são relatados. Vejam, esses casos, eles não só eram observados, acompanhados por Allan Kardec, com correspondentes, como também os espíritos eram evocados para trazerem informações sobre os processos de Morzine. E aí ele foi desenvolvendo toda uma ciência. E quando chega em 1863, nós temos em dezembro a publicação de um caso de possessão. Em Morzine ele já chamava de possessos, tá? Mas ele publica um caso de obsessão, que é a senhorita Júlia pela senhora Fredegunda. Ora, em O Livro dos Médiuns, até O Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que a possessão, no sentido estrito da palavra, não existia, porque nenhum espírito morre para um outro entrar e tomar conta. Mas, observando os processos de Morzine, a epidemia de Saboia, observando a senhorita Júlia, ele vê que há uma possessão, sim, existe possessão. Já em 1868, por ocasião da publicação de A Gênese, os Milagres e as Predições, no título Os Fluidos, item 2, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, Allan Kardec disserta sobre obsessões, e aí ele explica exatamente o que é a possessão. O que é a possessão? A possessão... vamos ter que modificar todas as obras de Allan Kardec, inclusive o Livro dos Médiuns? Não, porque possessão ele descreve como um fenômeno mediúnico.
obsessão simples, fascinação e subjugação é sempre a ação de um espírito imperfeito sobre um encarnado. É a ação de um espírito imperfeito. A possessão é um fenômeno mediúnico. Que fenômeno mediúnico é esse? Momentaneamente, temporariamente, o espírito ele deixa de ter o controle do corpo. Agora nós entendemos que são os centros motores do corpo. Ele faz parte dos centros motores. O cerebelo, alguns núcleos cerebrais, alguns núcleos no tronco encefálico. É um centro motor. E ele já é meio independente mesmo, ele é meio autônomo. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Quando a gente acorda de noite para ir ao banheiro, a gente nem lembra que foi o banheiro. Parece que as pernas foram sozinhas, ela te tira da cama, você vai andando, faz tudo que tem que fazer. Quando você se percebe, você já está deitado de novo na cama. Às vezes a gente pega o carro para dirigir para um lugar e vai dirigindo, ouvindo música. Parece que o corpo está dirigindo sozinho. E realmente ele está dirigindo sozinho. Porque chega um momento que você fala assim, caramba, estou indo para o trabalho e hoje eu não tenho trabalho, estou indo para o lugar errado. Aí você volta com o carro. Então, é um sistema que ele tem uma autonomia. Quando a gente está andando, a gente não fala, olha, pé direito, vai para frente, pé esquerdo, agora é você. Não, volta agora, pé direito, é você. Cintura, gira. Você não faz isso. Você vai andando, fazendo as coisas, lavando louça, conversando, brigando, e parece que daqui para baixo o corpo está trabalhando sozinho, você nem lembra que está lavando a louça. Tá? Antes da máquina de lavar, é claro. Então, os centros motores eles já têm um controle autonômico. Então, o fenômeno de possessão é quando um espírito, pode ele ser um espírito bom ou pode ser um espírito imperfeito, assume o controle desses centros motores. O espírito, o dono do corpo, ele entra num estado de emancipação da alma. E aí, a voz, a letra, a caligrafia, os trejeitos, a aparência, a expressão, a língua, o idioma, tudo fica sob o controle desse espírito. Então, a possessão é um fenômeno mediúnico. E alguns casos chamados de possessão, na verdade, são fenômenos mediúnicos, não necessariamente de obsessão. Não necessariamente de obsessão. Então, não precisamos mudar o Livro dos Médiuns, até porque, se vocês forem lembrar, ali na classificação, muita gente fala assim, nossa, mas tem muita classificação no Livro dos Médiuns, todas elas de absoluta precisão. Quer ver, por exemplo, a classificação dos médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns de pressentimentos, inspirados, intuitivos, semimecânicos e mecânicos. A mediunidade de possessão entra na categoria dos médiuns mecânicos. Então, está ali muito bem estabelecida, muito bem estruturada, e o detalhe do aprimoramento da informação está aqui em A Gênese, capítulo 15, os fluidos, no item 2, sobre obsessões e possessões. Mas antes até de entrar no nosso artigo, gente, a nossa introdução já tem 1 hora, tá? Como é tradição. Vamos ver alguns parágrafos da Revista Espírita, de janeiro, a propósito do caso da possessão da senhorita Júlia. Senhorita Júlia, dissemos... Eu vou minimizar aqui um instantinho, porque... ficou ótimo. Dissemos que não havia possessos no sentido do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, olha aqui, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Então, uma substituição parcial. Ali em abril de 1862, sobre a epidemia demoníaca na Saboia, Allan Kardec fala a respeito dessa epidemia demoníaca. Ele coloca a carta de Anansi, do correspondente da epidemia, depois eles evocam os espíritos guias da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os espíritos gerais fazem considerações sobre a epidemia demoníaca, e Allan Kardec elucida o seguinte: do que precede, deve-se concluir que não se trata de uma afecção orgânica, mas de uma influência oculta. Está aí ele, mais uma vez, separando doenças orgânicas da obsessão, da loucura obsessional. Pouco nos custa crer, tendo em vista a constatação de numerosos casos isolados idênticos a este, devidos à mesma causa. A prova disto é que os meios ensinados pelo Espiritismo
bastaram para fazer cessar a obsessão. Então, se fosse perguntar assim, olha, como é que você vai saber quando uma doença é obsessional, uma doença mental obsessional, e quando ela é orgânica? Como a gente vai saber? Tá aí uma boa pergunta, né? É possível saber? O Espiritismo ele oferece as ferramentas, sim. O Espiritismo fornece as ferramentas. Uma das ferramentas nós usamos até muito poucos. Qual é o mesmo nome, o título completo de O Livro dos Médiuns, hein? Quem quer falar? O título completo. Quem vai? Vou escapar palavras. Não, mais ou menos, assim, exatamente preciso. É O Livro dos Médiuns ou... Fenômenos. Não, é O Livro dos Médiuns ou Guia dos Evocadores. Na ciência espírita, a ciência espírita tem um micro... Assim como na astronomia existem telescópios, radiotelescópios, na microbiologia existem os microscópios eletrônicos, varredura, microscópios de nanotecnologia, o Espiritismo tem duas ferramentas. O médium e o evocador. Por isso que é o Guia dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, ou o Guia dos Evocadores. Os dois têm que estar juntos na ciência espírita. O problema é que a gente está meio capenga, né? A gente só tem o médium. A evocação ela ficou meio criminalizada na prática mediúnica. Marginalizada, por que não dizer criminalizada? E ela é a segunda perna dessa pessoa que está em pé, chamada investigação científica do mundo dos espíritos. Está demonstrado, prossegue. Então, uma característica da loucura obsessional é que, quando a loucura obsessional é tratada, a doença mental desaparece totalmente. A pessoa fica normal. E a pessoa que tem a doença orgânica? Eu vou contar um caso de um paciente meu. Ele tinha um problema cardíaco. Tá? E aí ele era uma pessoa muito triste, muito assim, melancólica, estava sempre jururu, desanimado, meio pessimista. Olha, um tempão que ele era assim, já o conhecia assim. E aí ele teve um distúrbio do ritmo do coração e teve que internar. Aí faz a sedação interna, aplica a corrente direta sincronizada, e aí passa a corrente elétrica. O povo acha apavorante, porque não existe como passar uma corrente elétrica sem haver contração muscular. Tem que haver contração muscular. Parece feia, a pessoa... Uma coisa horrível. Mas a pessoa não sente nada, tá? Porque ela está sedada, está dormindo, mas ela vai contrair o músculo. É assim mesmo. Bom, passa corrente elétrica não só pelo coração, passa um pouquinho... Olha, eu já levei vários choques desses. Sabe aquele negócio que aparece na televisão, o camarada fala assim, afasta, agora, isso aí é só na televisão. Todos nós fazemos treinamento para sempre mandar afastar. Entre mandar uma pessoa afastar e se afastar, vai uma grande diferença. Porque, às vezes, numa parada cardíaca, você até se esquece que alguém vai desfibrilar, está ali tentando pegar o acesso, pegar a veia, dissecar uma veia, etc, etc. Então, já levei pelo menos 2 choquinhos quando um paciente era chocado. Não me doeu, deu só uma correntinha elétrica pelo braço, ficou tudo bem. É muito diferente daquela corrente da tomada. Aquilo ali é uma corrente de alta voltagem, né? Uma corrente bifásica. Né? Aquilo ali mata mesmo, né? O coração para na hora. Essa do choque no coração ela é muito baixa, tanto que ela uma em volts, né? A outra em watts e kilowatts, e a do coração é em joules. Desculpa. E aí ele acordou. Nossa, como passou um pouquinho de corrente elétrica pelo cérebro, provavelmente houve uma descarga ali de neurotransmissores, ele acordou uma euforia, o homem passou a ser otimista, alegre, eu nunca tinha visto ele rir. Aí ele na aula, que ótimo, estou muito bem, ficou feliz, tal. Ele se tornou uma pessoa bem diferente do que eu conhecia. Então, o que eu acho que pode ter acontecido? Ele tinha ali em algumas regiões do cérebro, que são as chamadas regiões relacionadas ao comportamento emocional, que fazem com que a gente olhe a vida com cor, com alegria, as coisas não estão embaçadas, não é como se você estivesse olhando um quadro, uma vida em preto e branco, por uma lente opacta, sem brilho, sem interesse, sem vida. Essas substâncias, como, por exemplo, a dopamina, a serotonina, fazem com que você olhe aquilo com
com brilho, com cor, com vida, né? Então, devia estar faltando ali um pouquinho desse neurotransmissor, e com a corrente elétrica ele joga abruptamente nas sinapses e a pessoa fica bem, né? Existe uma depressão chamada depressão do idoso, que acontece porque não é porque o espírito está doente, não. É porque, com o tempo, a capacidade dos neurotransmissores de serem recaptados e recolocados na sinapse, ela vai diminuindo, que é o processo normal de envelhecimento. Então, é chamada hipertensão associada à idade, né? A hipertensão, perdão, também tem hipertensão, mas é a depressão associada à idade. Isso acontece, a pessoa fica desanimada, sem ânimo, às vezes está relacionado a uma doença de Parkinson. Você tem que tratar a doença de Parkinson para a pessoa sair da depressão, é totalmente diferente. Então, veja, é um substrato orgânico. Resolvendo o problema químico, resolve o problema orgânico. A pessoa tem uma qualidade de vida muito boa. Quase que é assim que acontece na doença mental obsessional. Resolvida a causa, o efeito desaparece. A pessoa vai parar e falar assim, olha só, comprei esse monte de remédio, pode guardar, não vou mais usar porque eu estou curada. Então, dá para diferenciar depois. Fazer diagnóstico diferencial antes de tratar, isso aí é um motivo de outra discussão, mas vamos adiante. Está demonstrado pela experiência que os espíritos perversos não só agem sobre o pensamento, mas também sobre o corpo, com o qual se identificam e do qual se servem como se lhes pertencesse. Está se referindo aos possessos de Morzine, tá? Eles provocam atos ridículos, gritos, movimentos desordenados, com toda a aparência da loucura ou da monomania. Então, veja, a pessoa não tem doença mental, ele tem um problema obsessional. A explicação disso encontra-se em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão. Num próximo artigo, citaremos alguns fatos que o demonstram de modo incontestável. Com efeito, é uma espécie de loucura. Ele não diz que é uma loucura. Se você dizer que a obsessão é uma das doenças, é uma doença que causa uma loucura verdadeira, pode ser um erro. Pode ser um erro. Ele causa uma doença parecida com a doença mental, mas a doença mental tem um substrato orgânico. Ela é genética, ela é hereditária. Pessoas que têm esquizofrenia, os filhos dessa pessoa têm uma probabilidade grande de também se manifestar a esquizofrenia. São os filhos de quem tem a doença verdadeira, precisam ser monitorados, acompanhados. É dos 20 aos 50 anos que acontecem as crises. Depois dos 50, normalmente, essas alterações mentais estão mais relacionadas a doenças como a própria demência, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a disfunção de tireoide. Ele tem disfunção de tireoide e está com um processo demencial e, na verdade, ela tem uma disfunção de tireoide. Tá? Com efeito, é uma espécie de loucura, de vez que se pode dar esse nome a todo estado anormal em que o espírito não age livremente. Então, ele chama de loucura quando o espírito não consegue exercer o seu livre-arbítrio, ele não consegue agir de forma cognitiva, normal, se expressar e agir livremente. Seja estando o espírito encarnado, a doença mental impede que a manifestação do espírito seja normal. Tá? Como diz Allan Kardec, o cretinismo e a idiotia não estão no espírito, estão no corpo. Se o espírito está livre do corpo, está no livro que é o Espiritismo, na parte terceira. Se o espírito fica fora do corpo, ele já não vai mais apresentar essa doença, porque essas doenças são doenças do organismo. Nesse ponto de vista, a embriaguez é uma verdadeira loucura acidental. Então, ele compara o estado de embriaguez a um estado de doença mental, de desordem mental. Só uma observação, deixa eu tomar um golinho aqui dessa aguinha. Só observação, eu coloquei, não está na Revista Espírita, não. Está ali em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, o suicídio e a loucura. 15. Nádia, se eu estiver avançando no horário, você me avisa, tá? Por favor. Vamos em frente. Você ainda tem mais uns bons minutos. Tá, obrigado. 20, 25 aí. Tá bom. O mesmo ocorre com o suicídio. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura,
aos quais se pode chamar inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então, Allan Kardec ele separa muito bem os casos de suicídio que acontecem pela loucura, ou seja, pela doença mental. São muitas doenças mentais que podem levar ao suicídio. Distúrbio unipolar do humor, distúrbio bipolar do humor, esquizofrenia, várias doenças podem causar o suicídio. Então, Allan Kardec diz claramente, o suicídio causado pelo estado de embriaguez, ou seja, pessoas que estão sob efeito de drogas, de narcóticos, de substâncias químicas que alteram a consciência, ou que estão numa doença mental, nós não podemos achar que elas têm a mesma responsabilidade, a mesma gravidade perante as leis de Deus, de uma pessoa que faz pela chamada covardia moral, que não tem doença nenhuma. No século passado era bonita a pessoa se matar, porque não foi correspondido no amor, porque era uma desonra, como é no caso do Japão, etc., etc. Isso não tem, esse é o suicídio, que, indubitavelmente, é um crime aos olhos de Deus. Mas Allan Kardec não é só em Evangelho segundo o Espiritismo, não. Isso está em O Céu e o Inferno também, na parte dos espíritos suicidas. O suicídio causado pela loucura, ele tem 1 milhão de atenuantes, se é que ele tem alguma culpa. Se é que ele tem alguma culpa. Esse é um assunto polêmico, eu sei. Mas só quem acompanhou pessoas com doença depressiva verdadeira, não é aquela que a pessoa chora muito, que ela tem um problema. Ela não chora, ela não consegue sentir emoção, ela não sente nada. A vida é pálida, sem cor, sem vida. É uma sensação nociva absurda. Ela começa pensando assim, ninguém vai sentir minha falta, se eu não estivesse aqui, ninguém ia sentir minha ausência. Às vezes é melhor nem estar presente. Acho que se eu não estivesse aqui, talvez fosse melhor. É melhor até sair daqui para ver se isso acaba, se isso passa. Começa assim o pensamento até chegar ao momento do suicídio. Haverá espíritos induzindo, mas sempre haverá o anjo guardião protegendo. Então, e como é que você faz uma pessoa que tenta suicídio ou está pensando assim, parar, desistir da ideia? Elas não respondem à psicoterapia. Esse paciente precisa da chamada eletroconvulsoterapia, ou chamado eletrochoque. O problema do eletrochoque é que ele virou um negócio de filme de terror, né? Amarra a pessoa, dá um pedaço de pau para ela morder, e agora aplica o choque. Confessa tudo. Não é assim, né, gente? Não é assim. É sedado, analgesiado. Quando passa a corrente elétrica, as regiões cerebrais onde está faltando neurotransmissor, rapidamente os neurotransmissores voltam para essas regiões cerebrais relacionadas ao comportamento emocional. E a pessoa desiste da ideia de suicidar. Ela não quer mais morrer. Ela desiste do suicídio. Ela não pensa mais em morrer. E aí depois é só tomar a medicação, né? E, enfim, uma pessoa que olha, obviamente isso aí causa um impacto em quem ouve. Talvez seja a primeira vez que vocês assistirem alguém defendendo a eletroconvulsoterapia, mas veja bem, não estou defendendo a eletroconvulsoterapia para os meus inimigos, não. A eletroconvulsoterapia é um tratamento fundamental, importantíssimo para quem tenta suicídio e quem realmente está com a ideia suicida. Ele trata, ele reverte. Assim como a cardioversão elétrica sincronizada reverte a arritmia cardíaca, a eletroconvulsoterapia ela consegue reverter a ideia suicida. Então por que não se usa mais? Não, também, né? Não é por... Né? Você não vai ficar fazendo endoscopia todo mês, né? Você faz endoscopia se tiver sintomas. Você não vai fazer colonoscopia todo mês. Você vai fazer colonoscopia de 5 em 5 anos, se tiver alguma alteração do trânsito intestinal. Então, a mesma coisa, eletroconvulsoterapia aplicada em determinados casos específicos, com muito sucesso. Só uma daquele meu paciente não foi o chamado choque na cabeça, não, foi mesmo no coração. Mas um pouco da corrente elétrica passou, né? E aí ele ficou mais animado. Aí se eu pegar uma pessoa normal e der um chocão, não vai acontecer nada, ela vai ficar só torturada, vai confessar tudo que você quiser confessar. Mas não é um método para causar dor, tá? Não é um método para causar dor. Então, isso é para ilustrar o quê? Há casos em que a doença, a pessoa vai tentar o suicídio porque o cérebro dela não consegue produzir os neurotransmissores e é uma catástrofe.
é uma sensação que a gente não tem noção. Quando a gente perde um parente, um amigo, um familiar, e passa pela melancolia, passa pela tristeza extrema e chora, isso é uma chamada depressão reativa. Ela é normal, é um fato que impacta a vida. A depressão, doença grave, ela pode até ter acontecido algum problema, mas todo mundo tem problemas na vida. Mas também, se a pessoa não tivesse nenhum problema, ela passaria pela mesma situação, porque ela não tem relação com problemas, ela não é uma depressão reativa a um fato que impacta a vida. Ela é um efeito de uma grave alteração do sistema nervoso central. E aí Allan Kardec aqui explica, olha, posto de lado os casos que se dão suicídio, tá? Em estado de embriaguez e loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. Então, ele diz que é um suicídio inconsciente. Existe, tá? Existe. Está escrito, eu não estou inventando. Eu apenas concordo em gênero, número e grau, que está em perfeita consonância com muitas coisas que eu já pude testemunhar. É necessário, pois, distinguir a loucura patológica da loucura obsessional. Não é a mesma coisa. A primeira, patológica, é produzida por uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Allan Kardec aí deu uma pernada em Jean-Martin Charcot, em Claude Bernard, em Sigmund Freud. O Sigmund Freud foi aluno de Jean-Martin Charcot, né? Aliás, vocês vão ver que Jean-Martin Charcot era uma super celebridade francesa da época. Mas é um filme que os sensíveis não devem assistir, não, tá? Os sensíveis não devem assistir. Não porque seja mentira, mas é porque é verdade. O tratamento era aquilo mesmo, tá? O tratamento era aquilo mesmo, uma coisa horrível. Por isso que Allan Kardec fala diversas vezes dessas duchas, dessas imersões, desses choques, né? É uma coisa pavorosa. Notemos que nesse estado, então vejam, ele diz, a loucura patológica é produzida por uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento, o sistema nervoso central. Viu, meu amigo? É Altamiro, né? Não, Paulo. É Altamiro. Viu? Ele está dizendo com clareza. O problema está nos órgãos. Nos órgãos. É kardeciana essa afirmação. É kardeciana. Contudo, estando desorganizado, o instrumento de que se serve para manifestar-se o pensamento, ou melhor, a expressão do pensamento é incoerente. Por outro lado, vamos lá, na loucura obsessional não há lesão orgânica. Então, está muito claro, é a clareza solar kardeciana, é a clareza diamantina. Na loucura obsessional não há lesão orgânica. Na outra loucura, há uma desorganização no instrumento de que se serve para manifestar-se o pensamento, ou seja, o cérebro, o sistema nervoso central. Então, a expressão do pensamento de quem? Do espírito, ela é incoerente, porque há um problema no cérebro. Na loucura obsessional, não. É o próprio espírito que é afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e comanda. No primeiro caso, ou seja, na loucura orgânica, é preciso tentar curar o órgão doente. No segundo, basta livrar o espírito enfermo do hóspede inoportuno a fim de restituir-lhe a liberdade. Então, vejam, falei um monte de coisas, aparentemente totalmente fora da doutrina espírita, mas eu estou ali, eu agarrei o braço de Allan Kardec, logo que eu me formei, segurei ali, daqui eu não saio. Ou se ele fosse uma árvore, eu subi logo naquela árvore e fiquei lá de cima. E qual é o bicho? Está pegando lá embaixo. Deixa eu olhar tudo aqui em cima dessa árvore para tentar me salvar. Não foi fácil, tá? Não foi fácil. Porque a pressão para que você olhe a vida de uma maneira 100% biológica, microbiológica, biomolecular, nanomolecular, é muito intensa, muito grande. Praticamente dá para se explicar quase tudo. Mas existe o inexplicável. Por exemplo, uma pessoa, uma jovem que eu vi, que ficava assim, ela estava num estado de eu não sei qual era a doença mental dela, porque eu não tive muito contato antes para
mas era um estado, ela estava naquela fase catatônica, né? Várias doenças psiquiátricas deixam em estado catatônico. Ela estava numa fase catatônica. E aí o grupo foi lá, fez prece, tocou música, etc. Aí a menina começou a vomitar e convulsionar. Eu, caramba, gente, a mulher vai morrer. Ai, que besteira que foi feito aqui. Eu, jovenzinho, né? Inexperiente, eu ainda sou inexperiente, mesmo velhinho. Mas era mais inexperiente ainda. Olha, essa garota vai morrer. Caramba, o que a gente fez? E realmente foi um transtorno na família, que ela estava catatônica, mas ela estava bem. De repente, ela começa a vomitar e a convulsionar. Aí falou assim, lascou. Gente, na semana seguinte, ela foi na Juventude Espírita, que eu participava. Foi na Juventude. A menina tinha uma cultura, uma inteligência, as colocações. Falei, caramba, é a mesma pessoa. Um caso clássico de loucura causada por um espírito. No organismo, ela não tinha nada. Mas existem aqueles que não têm obsessão, todo mundo vai ter, gente, porque é característica do mundo de expiações e de provas e de nós que somos espíritos da terceira ordem. Tudo bem, mas ao ponto de alterar o pensamento desse tipo, sem passar... sem que o espírito obsessor tenha lido o livro, esses sintomas, não dá, né? Fica muito claro para algumas doenças o diagnóstico, né? Fica muito claro. É como você querer dizer que a pessoa que está ali com aquele tremor de repouso é um espírito causando. Não é, gente, é uma alteração de neurotransmissores nos núcleos da base cerebral. Aí o sistema extrapiramidal ele fica uma disfunção que a pessoa fica com um tremor de repouso. Quando você fala assim, abotou a blusa, ela abotou certinho, porque o sistema piramidal passa a controlar e o piramidal não está com deficiência de neurotransmissor. Aí a pessoa abotou a blusa. Aí ela relaxa, volta o extrapiramidal a funcionar e começa a tremer de novo, né? Então é um problema químico mesmo, é um problema da química cerebral. Não tem nenhum espírito causando aquilo. Nem muito menos o espírito encarnado ele tem Parkinson. Ele não tem Parkinson, o espírito encarnado. Quem tem Parkinson é o corpo dele mesmo. Está escrito aqui, tá? Todos nós lemos juntos. Prosseguindo. Acho que eu tenho mais 5 minutos, eu acho. Casos semelhantes são muito frequentes. Vamos terminando com esse mesmo ritmo e com o mesmo nível de explicação, por favor. Casos semelhantes são muito frequentes e comumente consideram loucura o que não passa de obsessão, para a qual deveriam empregar-se meios morais e não duchas. Vocês vão ver no filme as duchas, tá? E não vem de dia, que quem assistiu o filme à noite vai ter pesadelo. Pelo tratamento físico e, sobretudo, pelo contato com os verdadeiros alienados, muitas vezes tem sido determinada uma loucura real onde esta não existia. Vocês vão ver isso no livro. Porque, pensa só, se o tratamento da loucura é pegar a pessoa, prender e botar num negócio de água com gelo de verdade durante horas, qualquer pessoa normal ficaria louca, né? Allan Kardec sabia muito bem do que ele estava falando. O espiritismo, que abre novos horizontes a todas as ciências, vem esclarecer também a questão muito obscura das doenças mentais, assinalando uma causa que até agora não era levada em conta, uma causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Mas como convencer a admitirem tal causa aqueles que estão sempre dispostos a mandar para os hospitais de alienados quem quer que tenha a fraqueza de acreditar que temos alma? Que essa tem um papel nas funções vitais, que ela sobrevive ao corpo e pode atuar sobre os vivos. Graças a Deus, as ideias espíritas para o bem da humanidade fazem maior progresso entre os médicos do que era dado esperar, e tudo leva a crer que, em um futuro não muito remoto, a medicina sairá, enfim, da rotina materialista. Isso realmente aconteceu. Eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, transtorno de transe e de possessão. Ele está lá no CID, com Classificação Internacional de Doenças. É o F44.3. Guarda esse número. Se você pedir um atestado para o seu médico e ele botar o CID F44.3, já sabe que, tá? Você pensa, não bota esse CID não, senhor. Por que você vai botar esse CID para mim? Escolhe um outro aí. Esse F44.3 não é bom, não. E também está uma outra classificação chamada DSM-4 e DSM-5.
Então, ele já entrou na especialidade médica, que é um transtorno chamado transtorno dissociativo, caracterizado de uma perda transitória da consciência e da própria identidade, passando a agir como se tivesse sido tomado por outra personalidade, força e entidade. Fala assim, então você está dizendo que a ciência diz ainda que é uma doença? Não, não. Na explicação do DSM-4 ou DSM-5, que é o mais atualizado, ele diz que, eu não coloquei aí, tá? Mas ele diz o seguinte, e isso quando não estiver dentro do contexto de uma cultura ou de uma religião. O transe, a mudança de identidade, de personalidade, seja como você chamar, se estiver dentro do contexto da sua cultura ou da sua religião, não será doença mental. Então, se quiserem pegar os médios e botar um carimbo lá, 44.3, 44.3, não podemos aceitar, porque faz parte do nosso princípio filosófico, da nossa religião, que então, esse carimbo não aceitamos, tá? E eles dizem que não é para dar também, não adianta insistir. Veja bem, isso é muito importante. Allan Kardec ele previu o futuro. Até a primeira metade do século XX, uma das causas de doença mental era apontada para o espiritismo. Se dizia, o espiritismo é uma das causas de existirem doenças mentais, de internações psiquiátricas. Inclusive, até mais ou menos a década de 60, 70, as sociedades de psiquiatria eles eram unânimes e concordantes em atacar e perseguir o espiritismo. Não porque eles tivessem ódio, né? Porque eles acreditavam que estava na gênese das doenças mentais a prática e o conhecimento do espiritismo. E isso está dentro do contexto do livro. Do filme passa muito rápido, eles meio que vai en passant para destacar a questão do problema da moça com a família, da questão dela ser muito avançada para a sua época, mas no livro, não. No livro, o ponto básico que a levava à internação era a mediunidade, era ser espírita, era querer estar se envolvendo com o espiritismo. Tá? Muito bem. Onde estamos? Sim. Estamos no amarelinho. Não, concluí. 10 horas, mais um pouquinho. Até que horas? 10 horas, até 10 horas, Vamos né? avançando mais um pouquinho, até você terminar o texto. Sério? Tem certeza? Acho que isso vai demorar. Porque, por incrível que eu pareça... Já está acabando ali, ó. Não, eu nem tenho no texto mesmo que seria o tema, mas esse outro, que é a Revista Espírita de 1866, ela é um desdobramento dessa que eu estava lendo. Tá? E eu convido os irmãos a, em casa, darem continuidade ao estudo. Eu acho que esse preâmbulo, não adianta a gente entrar nessa questão do tratamento da loucura obsessional sem antes ter feito uma boa divisão de que existem doenças que estão no organismo e existem doenças cuja causa é só a ação dos espíritos. A ação dos espíritos pode levar a desequilíbrios orgânicos? É óbvio que sim, isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, no último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das preces espíritas. Allan Kardec explica que alguns tipos de obsessão são tão graves que precisam que a pessoa seja hospitalizada após a cura da obsessão grave. Porque chegou, é óbvio, né, uma alteração que afeta o sistema nervoso por tanto tempo, né, que, embora seja ação de um espírito sobre o outro, a consequência para o organismo é evidente. Para nós, agora, no século XXI, fica evidente. Então, a pessoa precisa ser internada não para tomar essas duchas de novo, senão ela vai ficar com um problema pior depois, mas para tratar os problemas orgânicos que podem lhe ter causado, desde desidratação, penso eu agora, não Kardec disse isso, desidratação, desnutrição, anorexia, anemia, outras tantas coisas que podem ter acontecido. Averiguados os casos isolados de obsessão física ou de subjugação, compreende-se que tal qual uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, dela apoderar-se e produzir uma espécie de epidemia moral. Foi o que aconteceu com os processos de Morzine. Há outros casos de epidemias de obsessão. Allan Kardec, lá em A Gênese, explica que há evidências de que na Palestina, em Israel, no tempo de Jesus, também houvesse uma epidemia de obsessão.
E eu, diante de tudo que eu tenho visto, as pessoas estão completamente malucas, gente. A consequência de várias coisas que aconteceram durante a pandemia é uma epidemia de obsessão também. Até porque, quando a gente mais precisou de apoio religioso, as instituições ficaram fechadas. Gente, eu não vou aqui entrar assim, em discussão se foi certo, se foi errado, se devia ou não devia abrir. Isso aí é um assunto para outro estudo. Mas vamos ao fato. Quando eu mais precisava, eu não, né? Eu fiquei aspirando partícula de Covid direto, dos 2 anos. Mas quando as pessoas mais precisavam de apoio e sustentação espiritual, não tinha a igreja católica aberta, a igreja protestante estava fechada, o centro espírita estava fechado. A única coisa que foi aberta foi o Centro Espírita Obsessores do planeta Terra. Esse aí ficou abertão, funcionando direto e em cima da gente. Então, há uma epidemia, sim, há uma epidemia. Isso é evidente, isso é lógico. Muita gente ainda não conseguiu se recuperar sem contar as condições educacionais, etc., etc. Muita gente não se recuperou espiritualmente ainda. Estão em falência espiritual. As causas da obsessão se reproduziram, a da obsessão em epidemia. Isso é uma opinião do Fabiano. Deixa o ICEB completamente isento toda e qualquer responsabilidade que recaia sobre a pessoa física de Fabiano, por essa opinião. Tá? A ignorância, a fraqueza das faculdades. Então, vamos lá. Ignorância, fraqueza das faculdades, a fraqueza moral para resistir e a falta de cultura intelectual, condições que estão presentes aqui no nosso século XXI, naturalmente lhes oferece maiores facilidades, por isso eles atuam de preferência sobre certas classes, embora as pessoas inteligentes e instruídas nem sempre estejam isentas. Como diz Erasto, provavelmente foi uma epidemia desse gênero que ocorreu ao tempo do Cristo, de que frequentemente se fala no Evangelho. Veja, ele diz provavelmente. Allan Kardec ele sempre tem o cuidado de usar as palavras certas. Ele não viu, ele não estava lá. É uma análise baseada na razão, na lógica, no bom senso e na opinião do espírito Erasto. Por isso que ele é cuidadoso em usar o futuro do pretérito, o presente do indicativo. Ele usa sempre o modo verbal, o tempo verbal e as palavras de acordo com o mais absoluta necessidade. Não é à toa que ele passa 50 anos estudando todas as línguas, para usar muito bem as palavras. Mas porque só a sua palavra bastava, a palavra do Cristo, bastava para expulsar os chamados demônios. Isso prova que o mal não podia ser curado senão por uma influência moral. Ora, quem poderá negar a influência moral do Cristo? Contudo, dirão, empregamos o exorcismo, que é um remédio moral, e nada foi obtido. Então, algumas pessoas tentam, através do exorcismo, que Jesus ensinou. Se nada produziu, é que o remédio é ineficaz, e outro deve ser encontrado, evidentemente. Estudai o Espiritismo e compreendereis a razão. Só o Espiritismo, assinalando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combater os flagelos de tal natureza. Mas, quando aconselhamos a estudá-los, entendemos um estudo sério e não com a esperança de encontrar nele uma receita banal para o uso do primeiro que aparecer. O que acontece na Saboia, chamando a atenção, provavelmente apressará o momento em que será reconhecida a parcela de ação do mundo invisível nos fenômenos da natureza. Uma vez entrando nesse caminho, a ciência possuirá a chave de muitos mistérios e verá cair a mais formidável barreira que detém o progresso, o materialismo, que restringe o círculo da observação em vez de ampliá-lo. Bom, podemos agora passar para o tema do estudo de hoje, que é a Revista Espírita, fevereiro de 1866, A Cura das Obsessões. Mas fiquem tranquilos, vai ficar para uma próxima oportunidade. Isso. Recomendo que leiam o livro e esses artigos que foram citados serão lidos, eu tenho certeza, e vocês vão ver como esses ensinamentos eles fazem a gente ter a leitura da obra, do romance, de uma forma absolutamente diferente, né? Nós somos uns privilegiados, temos acesso a essa visão da vida, então a gente tem a obrigação de partilhar esse pão com mais pessoas, né? Muito obrigado, peço desculpas aí por alguma palavra mal colocada, alguma observação que fosse ofensiva ou mesmo
polêmica, não é o meu objetivo, então, por isso, peço desculpas e agradeço aí a atenção, a paciência, agradeço o convite também. Obrigada, Fabiano. Se você vai voltar aqui no dia 27 de junho para falar sobre o Espiritismo é uma religião, sobre a sessão anual comemorativa dos mortos da Revue Espírita, dezembro de 1868. Você fique à vontade, se você quiser, você achar mais pertinente, Continuar, né? você trabalhar esse final de curas de obsessões e deixar ou dividir o tempo sobre o tema do 27 de junho, ou então você trabalha este. Eu acho que eu prefiro, no próximo, de junho, dar continuidade ao tema da loucura obsessional, da loucura patológica, concluindo com a questão da cura das obsessões. Que aí a gente fecha o tema, e eu acho que em julho ainda não tem nada marcado, não é isso? Não, em junho. Julho. Não, julho nós temos na primeira quinzena, nós temos 2 mini-seminários. Ah, sim. É isso aí. Um sobre autonomia e o outro sobre saúde mental à luz do Espiritismo. Depois nós voltamos em agosto. Tá, tudo bem. Eu acho que até vai fazer um sequenciamento de assuntos, né? Exatamente. Porque, inclusive, esse assunto das curas das obsessões, isso tem muita aplicação, utilidade prática para todos nós que lidamos à mesa mediúnica, de uma forma ou de outra, de um ou de outro lado, e é muito momentoso e tem uma aplicação prática muito imediata para todos. Tá bom, então fica assim. Pode ser, já está combinado. Isso. Então, vamos lá. Alguém quer fazer alguma observação bem objetiva? Não. Então, tá. Ninguém vai fazer nenhuma observação. Sem problema, gente. Está todo mundo... Não, porque você foi dizendo que nós poderíamos partilhar o momento, e então já fizemos as observações. Eu só queria perguntar a você sobre a possibilidade eventual de haver alguma, digamos alteração química no cérebro do médium que está dando passividade a um daqueles, porque isso nos acontece, a mesa mediúnica, de recebermos um comunicante que integra um grupo que Jesus chamaria multidão, não é? Porque há esses grupos que estão subjugados no plano espiritual, nós sabemos disso, alguns estão amarrados, outros comparecem à mesa mediúnica com essas sensações e também com os delírios que corresponderiam, segundo a sua exposição, às questões orgânicas. Não sei se estou me expressando bem. Se uma pessoa fazendo um processo de comunicação mediúnica, se há algum estudo mostrando alteração da química cerebral. Esses estudos... Desculpe, se há uma, digamos, transferência ou uma repercussão no plano químico do cérebro do comunicante sobre o cérebro do médium. Nesses casos graves, claro. Primeiro, entender assim, quais são os exames que veem função cerebral. São a ressonância nuclear magnética de emissão de pósitrons e a tomografia de emissão de pósitron, mais a ressonância nuclear magnética de emissão de pósitron. Então, e o que é isso? A pessoa ingere uma determinada substância e, dependendo da área cerebral que está sendo acionada, ela consome ou não consome glicose.
mais glicose ou menos glicose no processo de fornecimento de energia para a função do cérebro. E aí, aquela área em que houve o maior uso de glicose, o marcador, o pósitron que estava marcando aquela molécula de glicose, ele penetra na célula neuronal e ele muda a cor dele no aparelho de ressonância. Sim. Entendeu? Então, esses aparelhos eles conseguem dizer o seguinte: qual a área cerebral que foi acionada em um determinado pensamento, sentimento, Sim. ideação, raciocínio. Esses estudos envolvendo comunicação mediúnica eles não foram conclusivos. Vou dar um exemplo de um estudo interessante. Pegaram acadêmicos de medicina voluntários e colocaram no aparelho de ressonância nuclear magnética, né, de emissão de pósitron, e falaram o seguinte: olha só, você acabou de ganhar, você está jogando, olha, você está jogando, vai mentalizando, vai visualizando mentalmente, é tudo só visualização mental. Não estava acontecendo de verdade, até porque o cara tem que ficar parado lá na parede de ressonância 1 hora, né? E então você ganhou o jogo, olha aqui, houve só mais uma rodada, você ganhou de novo. E eles conseguiram ver que naquelas áreas cerebrais relacionadas ao prazer, a chamado circuito de recompensa cerebral, aquelas áreas mudaram de cor, ou seja, houve um grande consumo de glicose nas áreas cerebrais do circuito de recompensa cerebral, mostrando que só pensar no jogo, na aposta, na vitória, e apostar de novo e ganhar de novo, já trazia já acionava os mecanismos de prazer cerebral, mostrando as estruturas que estão relacionadas ao comportamento vicioso do jogo, da adição química, da dependência do jogo, etc. Mas é interessante que eles pegaram esse jovem e falaram assim: olha só, você ganhou esse dinheiro, mas você não vai ficar com nada. Se você quiser, você pode ficar com nada e doar tudo pela caridade. Então, se imagine doando o que você recebeu para uma instituição de caridade. As áreas cerebrais relacionadas ao prazer, ao circuito de recompensa cerebral, também foram ativadas. Então, como diz a doutrina espírita, a virtude é asfixiar os vícios e desenvolver as qualidades morais. Então, desenvolver as qualidades do bem, do amor ao próximo, da caridade, da piedade, também aciona as estruturas cerebrais relacionadas ao prazer. Entre aspas, né? Vicia. Fazer o bem, fazer a caridade, vicia. Por isso que a gente fica na instituição espírita com problema, sem dinheiro, com um funcionário que falta, e dificuldade, e a reunião do conselho, e a diretoria. Mas a gente não sai de lá, porque nós estamos meio que viciados. Não, a gente faz isso pelo ideal? Sim, sem dúvida. Mas saiba, existe um prazer que o bem proporciona, mesmo sob todas as dificuldades, mesmo sob todas as intempéries e problemas e crises. Fazer o bem traz prazer. Então, o exame, o que ele faz? Ele mostra onde está sendo processado o fenômeno, mas ele não diz a causa. A causa de querer fazer o bem é o espírito, óbvio. Como Allan Kardec explica, o cérebro é a ferramenta. Mas a gente não tem pesquisas nesse sentido. Digamos assim, olha, esse médium aqui ele tem a possibilidade da psicofonia. Ele vai tentar incorporar um espírito e, sem se movimentar muito, senão atrapalha o exame, falar incorporado. Quais são as áreas cerebrais que são mapeadas nesses casos? A gente não tem, infelizmente, pesquisa nessa área. Como hipótese apenas, você poderia arriscar, isso é um desafio, né? Você poderia arriscar dizer que há uma, pelo menos, eventual possibilidade de o desalinho, o desconforto da mente do espírito comunicante que está naquele processo de subjugação em locais do plano espiritual, que nós sabemos que há, quando ele se comunica, existe ainda que remotamente uma possibilidade de o desconforto dele, do ponto de vista eletromagnético, afetar a mente do médium? Claro que sim, porque como se processa a comunicação? Um espírito pensa, o pensamento dele é transmitido no fluido cósmico universal, o perispírito do médium vai captar essa modificação do fluido cósmico universal
há uma comunicação do fluido do médium com o fluido do espírito, só que o perispírito ele é um intermediário. Para ele chegar até o pensamento se formar, a imagem se formar, a ideia se formar, ele precisa do cérebro físico. Então, o espírito o médium pode estar vendo uma imagem, mas ele não está vendo uma imagem. Ele está captando o que um espírito está mostrando, ou que uma cena, uma impressão do mundo dos espíritos, aquele fluido penetrou no seu perispírito, passou para o seu corpo, e o cérebro vai transformar numa imagem que ele já possa, que o cérebro dele é capaz de formar. Fabiano. Então, nesse processo de formação, a ressonância magnética vai alterar, mas alteraria com o pensamento normalmente. Desculpe. Sim. Essa mecânica do ato comunicativo mediúnico está posta sem nenhuma dúvida. A minha questão é que, se do ponto de vista físico, eletromagnético, o cérebro do médium sofre uma interferência. Estou usando outros termos mais fortes, porque eu estava me explicando então, vou bem. dar um exemplo. Vou dar um exemplo pessoal. Sofre a interferência digamos assim, do choque elétrico da mente do espírito comunicante. Não estou querendo monopolizar, até porque... Com certeza, veja bem, na minha opinião, sim. Vou contar um caso pessoal. Eu tinha lá meus 23, 24 anos, eu estava estudando ainda, e aí, naquele fim de semana, eu e meu grupo de colegas tínhamos que passar a visita na nossa enfermaria. Aí eu fui passar a visita com os colegas, aí eu falei assim, nossa, gente, estou sentindo um negócio estranho no coração. Sabe que hoje que eu estou com dor no peito? Aí o pessoal, obviamente, ficou debochando, né? Rindo, tá vendo, não sei o quê, muito bem. Aí chegou no final do dia, lá para meio-dia, eu falei, gente, mas está me incomodando muito. Você incomoda de fazer um eletro? Fabiano, para com essa palhaçada. Eu falei, pô, faz aí, não custa nada. Aí outro colega já pegou o desfibrilador, deixa comigo, que é o meu. Bom, fez o meu eletro, estava horroroso. O eletro estava uma catástrofe, cheio de alteração. Aí o meu colega falou assim, tu tá usando cocaína, Fabiano? Eu falei, claro que não, cara, eu não uso nada disso. Tá maluco? É um problema de verdade. Pô, eu fiquei apavorado, né? Aí fui num, foi no outro, até que um professor falou assim, não, peraí, você está muito, muito nervoso, muito perdido, muito desorientado. Deixa aqui, eu vou resolver o seu problema. Aí ele fez lá os exames, fez uma pancada de exames, fiz eletrocardiograma de novo, teste de esforço e a pitomba da alteração lá. E aí uma familiar minha, num grupo mediúnico, fez a evocação do guia para saber o que estava acontecendo, e a resposta do espírito protetor é, olha só, tem um espírito próximo a ele, o grupo não sabia do caso, né? Também é uma daqueles fenômenos de efeito inteligente, onde as pessoas não sabem e relatam o que está acontecendo. Esse espírito já conviveu com ele há muito tempo, só que esse espírito ele morreu do coração. E a presença dele perto ele não estava interessado em subjugação, em fascinação, não, eram chamados espíritos simpáticos, que se aproximam de nós por afinidade, espíritos de terceira ordem que se aproximam de espíritos de terceira ordem sem o objetivo de prejudicar. Mas a doença que ele teve quando desencarnou estava afetando, estava me afetando. Bom, eu sei o seguinte, pode ser só coincidência, a gente sempre tem que dizer, se não foi consequência, eu sei que no dia seguinte o troço desapareceu do eletro, o eletro ficou normal. Esse que é o problema. Pode ser só coincidência, tá, tudo bem, mas coincidência ou não, para mim foi ótimo, que aí passei o resto da minha vida sem nenhum outro problema de alteração eletrocardiográfica. Então, há influência sobre o organismo, porque nós estamos encarnados. O pensamento, o fluido, todo ele afeta o corpo, é óbvio, é evidente. E é por isso que Allan Kardec, lá em em Evangelho segundo o Espiritismo, no final, ele diz, olha, há casos de obsessão que a pessoa, depois da cura, precisa de ficar sob hospitalização para poder se recuperar o organismo que sofreu os efeitos da obsessão prolongada. Nós vamos deixar para outra oportunidade, porque a minha questão é muito pontual. É muito pontual. Documentado não está.
documentado não está. Eu acho que sim, altera o cérebro, porque tudo altera, qualquer pensamento altera a química cerebral, né? Todo pensamento. Então, vai alterar, sim, sempre. Ok. Enquanto estivermos encarnados, né? Depois, se não alterar, já foi. Depois já foi. Mas talvez até, quem sabe, como hipótese, também no plano espiritual, nós sabemos que há processos obsessivos de um para outro, também só no plano espiritual, ambos desencarnados, sabemos disso. Vai, com certeza. Né? Pode ser. Os inimigos não vão se livrar de mim assim tão fácil, não. Então, está bom. Então, nós vamos Obrigado. encerrando o nosso estudo de hoje, como sempre, com a proverbial precisão, preocupação com a informação rigorosa que nos traz o nosso querido Fabiano. E então, agradecendo a você, Fabiano, mais esse encontro tão preciso, vou voltar a usar a palavra, tão importante no tema e na exposição, em que você, já que estamos aqui falando com o nosso irmão da medicina, em que você faz uma abordagem como se fosse sístole e diástole, em que você expande o assunto, depois você vem para cá, depois você expande e depois você vem para cá. Então, muito interessante essa sua abordagem. Nós te agradecemos muito ao teu coração e à tua inteligência, viu, Fabiano? Muito obrigada. Então, já que nós estamos com o nosso objetivo atendido, nesta noite, muito bem atendido, nós vamos, evidentemente, por dever de gratidão, nós vamos, mestre querido, dirigir agora nossos pequeninos corações na direção do teu, em preito de gratidão, no agradecimento profundo que te fazemos, mestre, por tudo que temos recebido de tuas mãos, de tua mente, de teu coração, por sobre nós, em nossa trajetória evolutiva e, claro, inclusive na presente encarnação. Ao te agradecermos, mestre, toda a cobertura, todo o envolvimento que tivemos neste nosso estudo, e por agradecermos muito, nós ainda te rogamos, posto que somos necessitados, da tua proteção, não só para os nossos estudos, mas para as nossas opções na administração de nossos recursos, de nossa existência, de nossa encarnação. Como disse Lucas, cuida da tua administração. Ajuda-nos, pois, mestre, a cuidarmos da administração do patrimônio tão especial que é a nossa encarnação, o nosso tempo desta hora. Fica conosco, abençoa o nosso querido Fabiano e a todos nós que estivemos em ambos os planos de existência aqui neste estudo, que possamos, por igual, receber também esse envolvimento sublime e que possamos, agora, ao darmos repouso ao corpo físico, receber em encontros patrocinados pelo teu amor com os nossos mentores para aprimorarmos, aprofundarmos os nossos estudos desta noite e outros tantos em que estejamos envolvidos. Paz e luz, mestre, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai, distendendo o manto de tua proteção e de teu amor por sobre toda a humanidade terrena. Que assim seja, hoje e sempre. Graças te damos, ó Jesus, ó nosso Pai.